Na noite da vigília de uma celebração importante, um jovem padawan jazia sozinho em seu dormitório no Templo Jedi de Coruscant. Acordado, inquieto, incapaz de pegar no sono, seus pensamentos estavam centrados em uma esfera reluzente repousando ao seu lado, o Orbe da Luz, uma antiga relíquia sagrada que os Jedi acreditavam conciliar todos os seres perante a Força, um objeto que atuava ativamente na comunhão da Força Viva e da Força Unificadora de maneiras ainda não compreendidas pelo Padawan. Ele é tão poderoso e sob a minha responsabilidade. O que o Conselho pensou quando me deixou com isso? Não por acaso, o orbe havia sido confiado a ele pelo seu mestre, para ser levado ao Memorial Jedi na manhã seguinte, onde ele aprenderia mais sobre a celebração e aquela esfera misteriosa. Já era madrugada quando o jovem Padawan sentiu uma presença na entrada de seu dormitório. Ainda deitado, o jovem abriu a porta com um gesto e olhou pelo corredor. Oi? Quem está aí? De repente, se viu diante de uma Jedi idosa que subia os degraus até a porta dos aposentos e seguia em sua direção a passos lentos. Boa noite. Reconheceu aquele rosto amigável, provavelmente uma antiga mestra do templo. A figura familiar se aproximou de sua cama e sorriu em silêncio. Sentando ao lado do rapaz, voltando-se para ele, a mestra perguntou: Você gostaria de ver algo maravilhoso, meu jovem? Me acompanhe até o Memorial Jedi. Os preparativos para a cerimônia já começaram. Já começaram? Mas eu não posso sair do meu dormitório. Meu mestre ordenou que eu ficasse aqui com o orbe em segurança até que ele me chamasse de manhã. Se ele vir aqui me procurar e eu não estiver na minha cama, eu vou ser repreendido. Venha, meu jovem. Alguns pobres mestres idosos precisam da ajuda de um Jedi forte como você. Se o que te preocupa é o orbe, traga-o consigo. E se o que te traz temor é ser pego fora do dormitório, não há nada a temer. O medo é o caminho para o lado sombrio, você sabe. Confie na força, não tema, e ela nos acompanhará. A senhora está certa. Confiar na força. Mesmo hesitante, mas tranquilizado por aquelas palavras de sabedoria, o jovem se levantou, vestiu seu manto Jedi, colocou o orbe no bolso de suas vestes e seguiu a mestra. Eles percorreram o corredor principal do templo, passaram pela sala de meditação e atravessaram as portas abertas do memorial sem encontrar um único outro Jedi no caminho, para alívio e surpresa do Padawan. Chegando no memorial, o rapaz notou que muitos assentos já haviam sido colocados próximos uns aos outros ao redor do salão circular. O Padawan contou cerca de 20 assentos ocupados por vários outros Jedi, que ele reconhecia de histórias e pinturas, mas que nunca havia encontrado pessoalmente. Todos eram mestres Jedi respeitados que, se ele não os via no templo, era porque provavelmente estavam em missões distantes ou em retiros e voltaram especialmente para a cerimônia. Sentindo-se cada vez mais inquieto, com a sensação de que a cerimônia já parecia prestes a começar e ele não via o seu mestre, muito menos nenhum outro mestre conhecido nas cadeiras, o jovem viu a sua velha acompanhante indicar um assento vago e pedir para que ele se sentasse. Antes mesmo de qualquer movimento do garoto, a mestra o interrompeu, como se estivesse esquecendo de alguma coisa. O orbe da luz. Coloque-o no centro. Estamos aqui por causa dele, não é mesmo? Por que não deixá-lo onde pertence? Sim, mestra. Como de costume, em muitos salões solenes do templo, existia uma plataforma no centro do memorial, a única fonte de luz na penumbra que envolvia toda a sala. Uma espécie de altar iluminado pela energia da força, uma evidência do legado que ali perdura e do poder que dali emana. Ao colocar a mão no bolso e segurar o orbe, o Padawan se dirigiu com a mestra até o centro do memorial, e esta se prostrou diante da plataforma. O jovem, obediente à solenidade, colocou o objeto sagrado no centro da assembleia e se ajoelhou junto com a mestra. Ao fazer isso, uma luz sobrenatural emanou do orbe,
e iluminou os rostos de todos ali presentes. A claridade revelou as feições etéreas e desprovidas de vida daqueles sentados ao redor do Padawan. Só então ele se deu conta da familiaridade daquela ajoelhada ao seu lado. Ela era ninguém menos que a mestra Fitz Terek, sua tia há muito desaparecida. Meu rapaz, tudo bem? Tia Terek? Quanto tempo? Eu achei que a senhora havia se tornado uma com a força. Ainda não. Eu estava em uma missão em um planeta distante e acabei de retornar. Mas para finalizar minha missão preciso de você e do orbe da luz. Tô aqui nele, meu sobrinho. Ao seu redor, os murmúrios aumentavam em intensidade e as figuras começaram a se mover em direção ao objeto sagrado. Seus corpos, cada vez mais translúcidos e fantasmagóricos, agora clamavam em uníssono para que o jovem tocasse no orbe mais uma vez. No momento em que o Padawan estava prestes a ser envolvido no ritual, uma voz familiar ressoou pelo memorial. Resistir, você deve, jovem Padawan. Era Mestre Yoda, emanando uma aura brilhante e poderosa. O pequeno mestre se posicionou na porta do memorial, seus olhos determinados e sua postura firme, mãos à frente do corpo, como em posição de combate. Retornar à vida, vocês não podem. Sombrios são os caminhos que escolherão. Partir, vocês devem. As sombras resistiam, cantando em uma única voz para que o Padawan tocasse o orbe. O jovem Padawan seguia parado, atônito, sem qualquer reação. Enquanto isso, os cantos aumentavam. Mas à medida que Mestre Yoda se aproximava do centro, sua presença dominante e o brilho intenso do orbe aumentavam em conjunto e faziam as sombras retrocederem. Passo a passo, aos poucos, os espíritos sombrios se calaram e se afastaram, retornando às sombras à margem do salão, onde a luz do orbe não tocava mais. Uma a uma, elas se dissiparam, como se fundissem a si mesmas com a escuridão das paredes, deixando apenas o Mestre Yoda e o Padawan no memorial. O jovem, em choque, olhou para o mestre. Mortos! Eles estavam todos mortos. Eu quase entreguei o orbe. Ele conecta os vivos e os mortos. É isso que o orbe da luz faz? Me desculpe. Me desculpe, Mestre Yoda, eu não sabia. Morte é o caminho natural da vida, exceto para aqueles que a temem. Poderoso é o chamado do lado sombrio, jovem Padawan. Jedi caído eles eram, que saíram da ordem junto com Dokkan. Voltar à vida, eles gostariam. Porém, mais forte é a luz que carregas contigo. Mais forte que as sombras. Lembre-se sempre disso. Com essas palavras, Yoda deu as costas e partiu pela porta, deixando o jovem Padawan sozinho com seus pensamentos e o orbe da luz. Uma lembrança permanente daquela noite e da batalha eterna entre o lado luminoso e o lado sombrio. O Sombrio Memorial Jedi, baseado no texto original A Assembleia dos Frades Defuntos, de Pierre Le Venerable. Roteiro, Domingos Coelho e Pedro Leão. Produção, edição e sonorização, Domingos Coelho. Vitrine, Pedro Leão. Agradecimento especial ao podcast Pensadores de Alderaan. Elenco. Narradora, Kátia Barga. Mestra Fitz Terek, Bárbara Finhold. Padawan, Pedro Leão. Mestre Yoda, Pedro Leão. O Sombrio Memorial Jedi é uma produção Cast Wars Podcast Network.